Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa, ensino você, de um jeito simples e descomplicado, a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, para que você possa gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. E para que você não perca nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações. E a aulinha de hoje é essa peça aqui. Olha só que maravilhosa! Uma nécessaire organizadora. Tem esse bolso na frente com zíper e mais duas repartições. Sem falar dessa alça, né? Super versátil. Uma sugestão incrível para o Dia dos Namorados. Mas não foca somente no Dia dos Namorados. É uma peça que vende o ano inteiro. E dependendo do material que você escolher, uma nova proposta vai nascer. Então, ouse, acredite no seu bom gosto, invista nele e crie peças incríveis. E a gente não pode deixar todo esse conteúdo somente entre nós duas, né? Então, compartilha, clica ali no aviãozinho e já manda para sua amiga que gosta de costurar, que está em busca de aprender algo novo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Uma aula maravilhosa, com aquela didática simples e descomplicada, que todo mundo aprende. Tá curiosa? Quer aprender? Então, vem comigo! E aqui estão todos os materiais que nós vamos precisar nesse passo a passo. Essa versão eu vou fazer com sintético 08 e o interno nylon emborrachado. Vou precisar de alça, viés boneon, cursores e zíper número 5. Vou precisar somente de um pedacinho de um estruturador. Eu vou estar usando a espuma acoplada. Mas você pode utilizar o que você tiver aí no seu ateliê. Na hora que chegar nessa parte, você vai entender o porquê. Pode ser a manta R2, o nylon acoplado, enfim. A gente só precisa de uma leve estrutura, porque essa parte vai ser a parte do meio. O restante da nossa peça não vai estrutura nenhuma. Plano de corte completo na descrição do vídeo. Não vou passar nenhuma medida. Conforme a gente for fazendo juntinho, eu vou falando a parte que é e vocês vão se orientar através do plano de corte. Fica mais simples, mais rápido e fácil de vocês entenderem. Na descrição do vídeo também vai ter link clicável e cupom de desconto de todos os meus parceiros, para que vocês possam encontrar esses materiais e fazer aí no seu ateliê também. Vamos iniciar o nosso passo a passo montando a parte da frente da nossa nécessaire. Então, nós vamos pegar todos esses recortes para fazer essa parte aqui. Com todas as peças que eu vou precisar para montar a parte da frente sobre a minha placa de corte, eu vou iniciar fazendo uma marcação no principal da parte de baixo desse bolsinho. Veja que eu tô somente com o sintético, não vou usar estrutura nenhuma. Então, eu vou medir das laterais para dentro 2 centímetros e vou fazer uma marquinha. Corto o zíper um pouco maior para que eu possa posicionar o meu cursor. Feito o posicionamento do cursor, eu vou pegar o meu zíper e vou colocar ele exatamente dentro dessa medida. Vou refilar e selar com fogo. Vou pegar os finalizadores do meu zíper, vou posicionar dessa forma. Aqui eu tenho o meu nylon emborrachado virado para cima, o direito para cima, coloco o meu zíper, vou pegar um pedaço do meu sintético e vou posicionar aqui. O direito dele com o direito do zíper e vou passar uma costura. Fazer exatamente a mesma coisa desse outro lado. Feito o posicionamento dos finalizadores, a gente corta o excesso que passou, deixando ele alinhado com o zíper. Observa o fechamento desse cursor, sempre para o lado esquerdo.
Feito isso, vem aqui e faz o posicionamento alinhado com a marcação da parte de baixo do bolso. Essa marcação, ela vai coincidir exatamente com a costura de pesponto que foi feita aqui nesse finalizador. Então, é só vir aqui, ó, e fazer o posicionamento dessa forma. Direito do zíper com o direito do principal. Coloca a presilha e passa uma costura de segurança. Feita a costura de segurança bem no cantinho, agora nós já vamos fazer o posicionamento direito do principal com o direito do interno. Feito o posicionamento, coloca as presilhas e vai passar uma costura. Um arremate no início e outro no final. E agora nós vamos fazer a costura de pesponto. Eu coloquei o meu interno todo para trás, bem esticadinho. Comprimento do ponto 4,5, um arremate no início e outro no final. E agora nós já vamos posicionar a parte de cima. Vou pegar o principal e vou colocar dessa forma. Coloco a presilha e passo uma costura de segurança. Feito a costura de segurança, agora já vamos posicionar com o interno. Vem aqui, faz o alinhamento, deixa tudo bonitinho, coloca as presilhas e passa a costura. Um arremate no início e outro no final. Feito a costura, traz para cá esse interno, coloca o principal para trás e vamos fazer novamente a costura de pesponto, só que dessa vez aqui na parte de cima. Um arremate no início e outro no final. Já temos a parte da frente pronta, que será um bolsinho com zíper. Agora, nós vamos pegar um corpo da peça e vamos posicionar em cima. Deixar tudo alinhado e passar uma costura de segurança em toda a volta. Agora, nós já vamos fazer o posicionamento do interno. Essa parte e essa daqui é o corpo da peça, é a frente e a costa da nossa nécessaire. Então, a gente já vai finalizar junto. Aqui eu tenho a parte da frente, que tem o meu bolso com zíper. Já posicionei o meu interno, que é o nylon emborrachado. E vou aproveitar para fazer exatamente a mesma coisa com a parte de trás. Então, eu tenho o meu sintético, somente o sintético com o interno, que eu vou posicionar dessa forma. Direito do meu principal para fora e direito do meu interno também para fora. Vou fazer a marcação da minha latinha de leite condensado para fazer a curva nos 4 cantos. Então, eu venho aqui, faço o posicionamento bem no cantinho, a marcação desse lado e do outro também, para que eu possa ir para a máquina e fazer uma costura de segurança em toda a volta, passando essa costura em cima da marcação. Somente depois dessa costura feita, para unir o principal com o interno, é que eu refilo. Faço esses cantinhos arredondados. Já temos a frente e o verso finalizado. Vamos reservar um pouquinho para montar o canal do zíper. Antes, quero mostrar no detalhe como que ficou esse principal com o bolso. Olha só que maravilhoso. Esse sintético, aqui a parte interna no nylon emborrachado, totalmente impermeável. E agora, o bolsinho. Olha só esse bolso, se não tá poderoso. Esse acabamento maravilhoso, tanto desse lado quanto desse daqui. Agora, bora dar sequência montando o canal do zíper. Vou pegar todos os cortes referente ao primeiro fole
Então, aqui eu tenho o meu canal de zíper que eu vou fazer e aqui a parte de baixo. Corto o meu zíper sempre um pouco maior para que eu possa fazer o posicionamento depois do meu cursor com tranquilidade. Vou pegar o meu zíper, vou posicionar alinhado com o meu canal de zíper dessa forma e passar uma costura de segurança bem no cantinho. Feito a costura de segurança, agora eu vou posicionar sobre o interno. Venho aqui com o meu canal de zíper, faço o posicionamento bem alinhado, coloco a presilha e passo uma costura. Um arremate no início e outro no final. Agora, nós vamos fazer a costura de pés-ponto. Coloca o interno todo para trás, deixa bem esticadinho, posiciona aqui na máquina, inicia com um arremate e finaliza com outro. Comprimento do ponto 4,5. Antes de unir o meu canal de zíper com a parte de baixo e formar o meu fole, eu preciso fazer o meu puxadorzinho. Vou pegar o corte referente a ele, colocar uma fita dupla face ao meio, tirar a película e trazer as laterais para o centro, dessa forma. Venho com essa parte, trago para cá também, deixo bem alinhado e agora pelo lado direito vou fazer uma costura desse lado e do outro também. Vai ficar exatamente assim. Vou dobrar o meu puxador ao meio e posicionar na lateral do meu zíper, exatamente como está aqui, e passar uma costura. Feito isso, já vou fazer o posicionamento com a parte de baixo. Então, vou pegar o interno da parte de baixo, posicionar o meu canal de zíper sobre ele, deixando alinhado essa parte. Vou pegar o principal, posicionar em cima, deixar tudo alinhado e passar uma costura. Um arremate no início e outro no final. Feita a costura, agora nós vamos abrir dessa forma, esticar bem, tanto o principal quanto o interno e passar uma costura de pesponto, com um arremate no início e outro no final. Agora, nós vamos repetir exatamente a mesma coisa com o outro lado. Então, aqui eu tenho o meu interno da parte de baixo, vou trazer o meu canal de zíper, deixar alinhado, o meu principal, posicionar tudo bem alinhadinho e passar a costura. Um arremate no início e outro no final. Depois eu viro e faço a costura de pesponto. Feita a costura de pesponto entre o canal de zíper e a parte de baixo, nós vamos fazer uma costura de segurança nas duas laterais para unir o principal com o interno. Vamos reservar esse primeiro fole e montar o segundo. Vamos separar todos os cortes referente ao segundo fole e iniciar a montagem. Então, aqui eu tenho os cortes para montar o canal de zíper. Vou iniciar posicionando o direito do meu zíper com o direito do meu principal. Venho aqui, faço o alinhamento e passo uma costura de segurança. Depois que eu vou unir com o interno. A sequência na montagem é exatamente a mesma que nós fizemos com o primeiro.
A única diferença é que nós temos a montagem dos dois lados agora. Então, eu vou adiantar essa parte e depois eu mostro como fazer o posicionamento da segunda parte. Com a primeira parte já posicionada, agora nós vamos repetir exatamente a mesma coisa com o outro lado, prestando atenção e tendo cuidado de deixar bem alinhado, tanto o início quanto o fim com essa parte que já está posicionada. Então, vou pegar o meu principal, vou colocar aqui exatamente alinhado e vou passar uma costura de segurança. Somente depois eu faço o posicionamento com o interno. E aí, a sequência é exatamente a mesma. Vou passar a costura de segurança agora e depois posicionar com o interno e fazer uma costura com um arremate no início e outro no fim. Feito a costura de pesponto, nós vamos passar o nosso cursor no zíper, refilar o excesso que passou e selar as duas pontinhas com fogo. Vamos pegar o nosso puxador e posicionar bem centralizado com o zíper, desse lado. Presta atenção no sentido de fechamento do seu cursor. Ele está fechando para o lado esquerdo. Então, eu vou posicionar o meu puxador aqui, do lado direito, tá? Vou para a máquina e passo uma costurinha. Feito a costura de posicionamento do puxador, vou pegar a parte interna da parte de baixo, vou posicionar o meu canal de zíper sobre ela, alinhado. Vou pegar a parte de baixo do principal e vou alinhar aqui também. Vou deixar tudo alinhadinho aqui e vou passar uma costura com um arremate no início e outro no final. Vou repetir exatamente a mesma sequência desse outro lado. Então, vou alinhar o meu canal de zíper com a parte de baixo, vou trazer o meu principal, vou passar uma costura com arremate no início e no final, depois eu vou desvirar e fazer a costura de pesponto. Feita a costura de pesponto, entre o canal de zíper e a parte de baixo, vou fazer uma costura de segurança em toda a volta para unir o principal com o interno. Vou encontrar as metades, posicionando costura com costura, puxo, faço um pique desse lado, do outro também e na parte de baixo. Já com os dois foles preparados, vou reservar um pouquinho para montar o meio da minha nécessaire. E agora nós vamos iniciar a montagem da parte central da nossa nécessaire. Essa parte aqui. Veja que eu tenho o material interno, tanto desse lado quanto do outro. Como eu tô trabalhando com o nylon emborrachado, aqui estão os dois cortes referente ao centro da minha nécessaire.
O nylon emborrachado é um material extremamente maleável, veja, ele é resistente, impermeável, mas ele é maleável. Então, eu preciso gerar uma estrutura para essa parte, para que o centro, o meio da minha nécessaire não afunde. E eu vou utilizar um estruturador. Para esse projeto, eu escolhi a espuma acoplada, mas você pode utilizar o que você tem aí no seu ateliê. A manta R2, o nylon acoplado com mais uma camadinha de TNT para que fique firme, para que gere uma estrutura e mantenha o centro da minha nécessaire de pezinho. Feito isso, eu vou fazer o corte exatamente na medida do corpo da peça, tanto na altura quanto no comprimento, e vou fazer a marcação para arredondar o cantinho. Veja que eu já tenho a marcação feita na minha espuma. Utilizei a latinha de leite condensado. Vou pegar a parte de trás da minha nécessaire só para que vocês não fiquem com dúvida. Olha só, vou colocar aqui em cima e tá exatamente na medida. Vou fazer o posicionamento com o interno. Então, vou pegar o primeiro aqui, colocar o lado interno virado para cima e vou posicionar a minha espuma. Vou para a máquina e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Feito a costura de segurança, vou pegar a outra parte, posicionar em cima e pelo lado da costura, vou voltar para a máquina e passar exatamente em cima. Ela vai ser o meu guia. Após essa costura, eu refilo o excesso que passou. E o centro da nossa nécessaire já está pronta. Aqui eu tenho um lado e aqui o outro. Vou reservar e vou montar a minha alça. A minha alça, ela vai ter um detalhe do próprio sintético que eu tô usando. Então, aqui eu peguei o corte referente à alça. Pelo lado interno do sintético, eu marquei o centro e coloquei a fita dupla face nas laterais dessa marcação. Agora, eu tiro a película e vou trazer a lateral até o centro. Faço o posicionamento aqui, ó, primeiro um lado e depois o outro. Olha só como que fica bem bonito o nosso detalhe. Coloco uma fita dupla face também no centro da minha alça. Tiro a película e agora venho fazendo o posicionamento do detalhe. Deixo bem alinhado. Vou para a máquina e passo uma costura nas duas laterais. Aqui e aqui, aquela costura no capricho de pesponto. Após ter feito a costura de pesponto para posicionar o detalhe na alça, não esquece de selar as pontas com fogo para que essa alça não desfie. Agora, nós vamos pegar a parte da frente da nécessaire e vamos fazer o posicionamento com uma costura do lado esquerdo. O posicionamento da alça, ele vai ficar abaixo da costura de pesponto desse bolsinho. Agora, nós já vamos fazer o posicionamento do primeiro fole. E como que a gente faz? Essa é a parte da frente que tem o meu bolsinho. Presto atenção no sentido do meu cursor. Ele tá fechando para o lado esquerdo. Então, o meu fole também vai fechar para o lado esquerdo. Onde eu vou posicionar aqui é o lado do principal e não do zíper. Então, observa isso, tá? O sentido do cursor fechando para o lado esquerdo. E o que eu vou posicionar agora
é o lado principal do meu canal do zíper. E esse posicionamento eu inicio pelos piques da metade. Então, venho aqui, pique com pique na parte de cima, a mesma coisa na parte de baixo, venho aqui, coloco a presilha, já tenho 2 pontos fixados. Agora, eu vou fazer o posicionamento da lateral. Como é importante esse posicionamento? Eu vou alinhar a minha costura de união entre o meu canal de zíper e a parte de baixo com a costura de união aqui do meu bolsinho. Olha só como que fica simples e descomplicado a gente fazer esse posicionamento. Costura com costura. Venho aqui, faço o posicionamento, coloco a presilha e a mesma coisa desse outro lado. Esse é o encontro perfeito das costuras. Isso aqui valoriza o nosso trabalho, faz com que ele fique ainda mais harmonioso. Então, eu venho aqui, ó, costura com costura. Posiciono, coloco a presilha e agora eu vou distribuir todo o restante. Olha só esse encaixe, não sobra e não falta. Vou fazer isso na volta toda. Já estamos com o primeiro fole posicionado, com todas as presilhas. Olha o encaixe perfeito, que maravilhoso. Desse lado aqui também. Agora é só ir para a máquina e passar uma costura em toda a volta. Feito a costura em toda a volta, eu vou desvirar a peça e conferir se está tudo certinho antes de posicionar o meu acabamento. Já fiz a conferência, tá tudo ok. Agora, bora iniciar o posicionamento do viés boneon. O viés boneon, eu selo a pontinha, faço o primeiro encaixe dessa forma e aí eu começo a costura. Vou fazer o contorno da peça toda até chegar aqui novamente, corto com um pequeno excesso para que eu possa selar a ponta, virar e fazer o arremate final. Vira a peça para o lado direito, assenta todas essas costuras, já admira a lindeza que tá ficando a sua nécessaire, e aí você vai posicionar o centro da sua nécessaire, aquela parte que a gente estruturou.
Vai achar o pique da metade, centralizar com a parte que já está pronta, pique com pique, distribuir todas as presilhas em volta para deixar bem posicionado. E agora nós vamos para a máquina e vai passar uma costura em toda a volta. Essa parte do zíper facilita se a gente abrir. A costura vai bem mais tranquila. Centro da nécessaire posicionada, agora é hora de colocar o segundo fole. É muito importante que a gente preste atenção no sentido do cursor, sempre fechando para o lado esquerdo. Vou pegar o meu fole, ele já tá com o interno para fora, fechando para o meu lado esquerdo. Agora eu vou posicionar pique com pique. Então, eu venho aqui. Primeiro faço o posicionamento na parte de cima, pique com pique, coloco a presilha. O segundo ponto muito importante de posicionamento é aqui na lateral, para que a gente faça aquele encontro de costura maravilhoso. É fundamental que essa parte esteja alinhada, então presta atenção aqui. Olha só, costura com costura, deixa bem alinhado, coloca a presilha, vem desse outro lado, veste o fole aqui na peça, coloca ele aqui, ó, veste direitinho e faz o alinhamento aqui também. Olha só, costura com costura. Coloca a presilha. E aí é só distribuir o restante, deixa tudo bem alinhadinho, bem esticado, vai colocando as presilhas. Nem precisaria, porque o encaixe é perfeito, mas eu gosto. Antes pecar pelo excesso do que pela falta, mas olha só, já vesti o segundo fole e ele já está encaixado. Não sobra e não falta. Olha o alinhamento aqui da parte de baixo, pique com pique. Feito a distribuição das presilhas, é só voltar para a máquina e passar uma costura em toda a volta. Peça posicionada na máquina, o fole virado para cima, inicia e vai fazer o contorno em toda a volta. Uma dica muito importante que facilita essa costura, principalmente aqui no arredondado, onde tem o zíper,
é você deixar aberto o zíper de dentro também, tá? Então, é muito importante que você lembre disso. Aqui eu vou levantar um pouquinho, ó, e mantém sempre esse zíper bem esticadinho, ó, pra dentro. Vai sempre ajeitando com a ajuda de uma tesourinha ou do que você tiver aí que facilite você ajeitar esse zíper aqui para que você possa fazer a costura e já fique perfeito de primeira, tá? Então, vem aqui, ó, zíper totalmente esticadinho aqui na parte de dentro. Vou pegar o meu segundo fole, ó, o meu canal do zíper aqui, alinhado com a parte de baixo e sempre com muita calma e tranquilidade, eu faço essa costura, ó. Pontinho por pontinho, venho vindo, acertando tanto o meu fole, esse segundo fole, quanto o primeiro. Vou vindo aqui, não esqueço que o meu cursor, ele tá aqui, eu vou só fazer mais um pouquinho dessa curva, ó. Ajeitar esse zíper pra dentro, ó. Empurro ele pra dentro, venho com essa parte pra cá, faço o contorno. A hora que eu percebi que eu já passei da curva, aí eu fecho meu zíper da parte de dentro para que eu possa liberar essa parte aqui. Antes de posicionar o viés boneon no interno, para finalizar essa parte, coloca a peça para o lado direito e faz a conferência em torno dela inteirinha para ver se ficou tudo ok. Se não fez nenhuma preguinha, se tá bem bonito esse contorno, essa costura, faz essa conferência e aí sim, vira novamente a peça para o interno e posiciona o viés boneon aqui. Aqui nessa parte, nessa repartição, eu vou abrir para que vocês possam ver. Já vai ficar com o acabamento embutido. Olha só a perfeição. Então, aqui já tá pronto a primeira parte da nossa nécessaire. Agora, eu vou virar ela para o interno e finalizar esse lado para posicionar a parte de trás. Virei a peça para o direito para que você não fique com dúvida em relação ao posicionamento da alça do outro lado. Então, eu quero que você preste atenção aqui. Ela tá alinhada com a costura do bolso e com a costura do meu fole. Agora, eu vou alinhar esse lado com esse fole. Então, eu trago para cá a minha alça, exatamente como tá aqui. Posiciono e passo uma costura. Agora, nós já vamos posicionar a parte de trás para finalizar a nossa nécessaire. Então, eu vou pegar essa parte, eu já tenho o pique da metade, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e é só fazer o alinhamento. Venho aqui, ó, pique com pique, coloco uma presilha, na parte de baixo também, pique com pique, e agora é só distribuir as presilhas em toda a volta. Todas as presilhas posicionadas, agora é só ir para a máquina e passar aquela costura no capricho.
Antes de posicionar o viés boneon, o acabamento final, dá uma conferida do lado direito se não ficou nenhum defeitinho, porque esse é o momento. Se ficou uma preguinha ou alguma costura não pegou, desmancha aquele pedacinho e refaz. Tando tudo ok, bora posicionar o acabamento final. Acabamento interno finalizado, agora é só desvirar. Para desvirar a peça com tranquilidade, aquece primeiro com o secador. E depois que você desvirou, passa o secador em torno dela inteirinha e vai fazendo carinho para que essas costuras elas se assentem, que esse contorno fique bem bonito. Olha só a riqueza que ficou a nossa nécessaire, como que ficou linda, maravilhosa. Aqui o interno, totalmente impermeável, esse lado aqui também, e aqui a parte de trás. Olha só a riqueza da nossa peça de hoje. E aqui está a nossa aula finalizada. Uma sugestão maravilhosa para que a gente possa oferecer agora no Dia dos Namorados, no Dia dos Pais, porque é uma peça, dependendo do material que você escolhe, atende perfeitamente o público masculino. Ela é extremamente espaçosa, super organizada para estar levando dentro de uma mala, para estar levando numa mochila também. Todos os itens pessoais de forma extremamente elegante. Usem e abusem da criatividade, ousem nos materiais. Esse projeto pode perfeitamente atender o público feminino também. Olha só que nécessaire maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, eu vou adorar saber. Não esquece, um like para mim é muito importante. O YouTube entende que eu estou gerando um conteúdo de qualidade e envia meu vídeo para mais pessoas, dando a oportunidade da pessoa aprender uma nova profissão, fazer uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Bora fazer esse vídeo rodar o mundo! Compartilha, isso é muito importante para mim também. Me motiva a fazer cada vez mais e melhor um conteúdo diferenciado para que vocês possam aprender, fazer e vender. Vamos juntas crescer, evoluir e prosperar. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo.